Agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente não organizou quantas perguntas no máximo, mas o nosso tempo é até às 11 horas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão para os professores? Eu acho que a gente pode fazer 2 minutos de pergunta e 5 minutos de resposta. Acho que pode fazer um bloco também, se preferir. Eu vou então fazer um lembrete. Esse QR Code que está aqui em cima é a nossa folhinha de presença. Então, se vocês puderem ler o QR Code, deixem o nome de vocês para dar a presença de vocês. Lembrando que só tem presença quem se inscreveu no Simpla. Então, galera que está mais longe, se quiser dar um passinho para frente. Alguém tem uma pergunta para os professores? Eu tenho. Vem. A Elaine falou sobre como o jornalismo hoje continua ainda muito contido e se autocensurando. E eu não queria, colocar o jornalista como vitimista, mas querendo ou não, eu acho que a precarização do nosso trabalho acaba batendo de frente com isso, né? Tanto uma questão, eu acho, de realmente autocensura, quanto uma questão de que o jornalista, às vezes, ele não tem tempo para trabalhar uma pauta, tem muitos poucos repórteres especiais, muitos poucos repórteres investigativos. E aqui a gente, como dentro do curso, a gente está fazendo essa discussão, mas os donos das empresas, eles não estão discutindo isso. E daí eu queria saber se você tem alguma que falar sobre como a gente conseguiria, se é possível, a gente trazer essa discussão de baixo, né? A gente tá embaixo, a gente é a massa trabalhadora ali. Se a gente consegue trazer isso de cima, se a gente consegue voltar para esse jornalismo mais crítico. Vocês vão fazer pergunta e resposta ou quer fazer um bloco? Acho que pode responder essa. Bom, a precarização é um elemento, a autocensura é um elemento. É lógico que são vários elementos, né? A gente não é uma única questão. Isso que o Magrinho falou, né, sobre essa... Quando eu digo que não havia dubiedade, eu insisto, não havia nem dubiedade por parte das empresas, nem dubiedade por parte dos jornalistas que lutavam contra a ditadura, seja na mídia popular, seja dentro da mídia hegemônica, né, que, como o Magrinho falou, havia muitas situações assim. Inclusive, esse meu livro aqui, Em Busca da Utopia, é um trabalho de pesquisa que eu fiz na minha dissertação, onde eu mostro isso, como que as revistas hegemônicas, desde os anos 50 até a experiência da época, nos anos 90, elas eram revistas da classe dominante, eram hegemônicas, mas ao mesmo tempo dentro delas havia isso que o Magrinho falou, a contradição, o jornalista que lutava contra e que contrabandeava para dentro daquelas revistas a matéria crítica. Essa é a minha resposta para ti, porque eu falo da minha experiência, trabalhei durante 15 anos na RBS do Rio Grande do Sul, onde era proibido fazer determinadas matérias, e a gente fazia. Não podia falar de luta pela terra, a gente ia lá e fazia. Tinha uma série de estratégias para que aquela matéria entrasse, e a matéria entrava. Então a gente tinha que forçar a barra, como o pessoal da rádio do Magrinho fazia. Botava a notícia antes. Então, assim, a gente, como jornalista, tem uma série de estratégias para burlar a mídia hegemônica. A mídia hegemônica, ela tem um dono. Os trabalhadores que trabalham nos jornais, nas televisões, eles têm uma grande parte que são trabalhadores coniventes com o sistema, aceitam, acreditam e lutam por esse sistema, mas tem uma grande parte também que não. Né? E essas pessoas lutam ali dentro, é a batalha dentro da mídia que a gente tem que fazer todos os dias e a todo momento. Há riscos? Óbvio que há. Né? Ao longo se pegar minha carteira de trabalho e mostrar para vocês aqui, praticamente fui demitida de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a gente tem uma postura, a gente tem uma opinião, a gente tem um pensamento e a gente luta por aquilo. Né? A gente chamava no jornalismo a coisa de vender a matéria, vamos vender a matéria para o editor. Então a gente vem com uma matéria que é proibida e faz ela de tal maneira que ela tem que sair, porque o editor vai ler um baita texto ou uma matéria de televisão super massa, feita de maneira muito competente, não vai ter como dizer não. Então, às vezes vai, mas às vezes não vai. Então, esse contrabando é que a gente tem que fazer. O que eu vejo e que eu via na minha geração também é o medo. Né? É o medo de ser demitido, é o medo de perder o trabalho, é o medo de não fazer sucesso. Então, assim, é muito mais fácil a gente ser um Moacir Pereira, né, que
um jornalista do sistema, que ganha do sistema para fazer as matérias que faz, essa coisa toda que a gente conhece do perfil, do que ser um jornalista qualquer, no Diário Catarinense ou na TV. O Moacir Pereira é um homem famoso no estado de Santa Catarina, mas vai conhecer a biografia dele, por que ele é famoso. Né? Então, assim, que fama tu quer constituir? Daí ele fala, mas isso é um sonho, isso é muito idealista. Sim, é idealista. É tentar construir um jornalismo diferenciado, crítico, que inclusive possa ser contrabandeado para dentro da mídia hegemônica. Porque a nossa proposta é derrubar essa mídia hegemônica, é transformar essa mídia hegemônica numa hegemonia dos trabalhadores, uma hegemonia da maioria. Né? E para isso, a precarização, como tu falas, aí para isso nós temos que ter sindicato forte. Né? Quem aqui fala em sindicato hoje? Os sindicatos estão totalmente esquecidos, ninguém quer se sindicalizar. Né? Nosso próprio sindicato dos jornalistas está praticamente à míngua, porque a maioria dos jornalistas não é sindicalizado. Se nós tivéssemos 60 jornalistas pagando hoje o sindicato dos jornalistas, acho que é muito. E cadê? Como é que faz essa luta contra a precarização? Não pode ser uma luta solitária, a luta é coletiva. Agora, cadê as instituições coletivas dos jornalistas? Cadê os jornalistas? Cadê os sindicatos jornalistas? Qual é a luta que a FENAGE está fazendo hoje? Entende? Então, assim, vocês como jornalistas, como nós fizemos no nosso tempo, as nossas lutas, agora vocês têm que fazer as lutas de vocês. Ó. A precarização das relações de trabalho, a precarização da qualidade do modo de trabalho, ela não pode servir de desculpa para a gente não produzir um bom trabalho. Porque, em última instância, nós não estamos trabalhando para aquele chefe, nós estamos trabalhando para a sociedade. Então, nós vamos ter que fazer um sacrifício. O pessoal não gosta muito dessa lógica do sacrifício, mas, enfim, a gente tem que ter um projeto de vida colado. O jornalismo tem que estar colado no projeto de vida. O projeto de vida é manter essa estrutura que está aí, manter essa sociedade que está aí, ou o nosso projeto é outra sociedade, outra estrutura, outra forma de organizar a vida. Se a gente tem esse projeto, a gente vai ter que encontrar caminhos para construir. A nossa geração fez isso. Né? Nós chegamos, construímos, derrubamos a ditadura, construímos uma ditadura meio manca, que ainda está mancando, mas nós fizemos isso. Agora é a hora de vocês também encontrar esses caminhos. Não sei se sexta-feira às 9, o Fábio Bispo vai ter aqui no sindicato, veio prestigiar. Quem? O Fábio. Não é culpa dele, é o sindicato, é a nossa estrutura aqui, tá ligado? É nós jornalistas, que também não damos o apoio que tem que ser dado ao sindicato. Então, nós temos que cobrar. Tem uma pergunta, algumas na verdade, para ambos, né? Tá, então. Foi falado, né, foi pincelado esse assunto, né, sobre a questão de que herança, né, esses processos cívico-ditatoriais deixaram no jornalismo. E eu queria ouvir um pouquinho mais, né, sobre outras nuances, né, outros detalhes, outras características que vocês veem bastante aprofundadas, né, já que foi mais de 20 anos, né, décadas desse processo, então existe muitas cicatrizes, né, então eu queria saber um pouquinho mais dessas cicatrizes, o que vocês enxergam hoje em dia. E também, né, foi falado e foi citado algumas sobre questões alternativas, né, de como combater isso. Agora ele trouxe também muito dessa necessidade do aprofundamento de se estar, né, e de fortalecer o sindicato. Mas quais são as outras formas, né, possibilidades de enfrentamento, né, de possibilidades de ferramentas jornalísticas, né, para o enfrentamento da mídia hegemônica. Né? Então, eu queria poder ouvir isso de vocês. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer, respondendo um pouco para ela também, que eu acho que a gente tem que reconhecer que as condições hoje são mais difíceis do que eram. Justamente pela falta desse suporte que a gente tinha, através dos sindicatos, da organização dos jornalistas, da própria organização da sociedade, porque ao mesmo tempo que tinha ditadura, teve todo
uma base de resistência à ditadura que estava por trás, tinha a OAB, tinha a ABI, tinha, né, muitas entidades que davam suporte a gente. E uma outra questão que eu acho fundamental é que a gente tem que valorizar, dar, digamos assim, força aos valores jornalísticos, porque são os valores jornalísticos que nos permitem fazer um bom trabalho dentro de uma empresa jornalística, que nos permite discutir com o chefe, né? E o Paulo Freire tinha eu sempre cito isso, né, o Paulo Freire falando da educação, e que o embate também é muito semelhante. O Paulo Freire diz: não vai existir educação ideal a não ser uma sociedade ideal. Assim como não vai existir jornalismo ideal a não ser uma sociedade ideal. Então, a gente tem que conviver com as contradições, tem que conviver com todas essas dificuldades, né? Mas ter claro, e o Paulo Freire dizia isso num dos livros dele, que existe uma coisa que ele chama de crédito de divergência. O que é crédito de divergência? Quanto mais competente for profissionalmente, mais crédito tem para divergir da linha da empresa, né? Isso funcionava na educação e funciona no jornalismo. Toda empresa jornalística tem os seus grandes repórteres, os seus grandes editores, e essas pessoas, pela sua competência, pelo que elas agregam para a empresa, pela sua competência, são um pouco mais respeitadas. E aí tem mais crédito para fazer coisas divergentes em relação à linha da empresa. Então, acho que né, lutar pelos valores jornalísticos e lutar para se tornar um jornalista competente são caminhos importantíssimos. Hoje, né, acho que buscar saídas coletivas, né, a Elaine falou disso, né, eu acho que